O negócio aqui é vapt-vupt. A gente já começa com 3 feras que vão falar de liderança feminina inclusiva. Simone Bianchi, que tem quase sobrenome parecido com o meu, uma das maiores lideranças brasileiras para a criação e ampliação de estratégias e redes internas e externas de diversidade, consultora da ONU Mulheres. Dalva Moreira, expert em RH. Olha só, ela é tida como head of, quer dizer, é o topo, né, em recursos humanos. E Andréa Cruz, empresária, palestrante, pesquisadora e transformadora de pessoas. Adorei isso. Meninas, bom dia, é um grande prazer tê-las aqui e agora é com vocês. Gratidão. Eu começo agradecendo a Carla Mota, essa querida amiga, por esse espaço, primeiramente, que é uma oportunidade de desenvolvimento, crescimento. E agradeço a ela também pela oportunidade de estar aqui, abrindo esse evento maravilhoso, com tanto carinho foi cuidado, para que todas essas grandes mulheres pudessem vir aqui falar. E eu estou com essas duas potências aqui, né? São minhas amigas também, tenho esse orgulho de dizer, mas são mulheres que têm na sua trajetória a liderança como algo conquistado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, Andréa Cruz e Dalva Moreira. Bom, eu já estou aqui passando um pouquinho da idade, preciso do meu óculos, né? Mas eu trago aqui uns dados para a gente, né? Andréa, Dalva, a última pesquisa da McKinsey, que é uma consultora de gestão e estratégia, não é de diversidade não, viu? Menciona que empresas que investem em diversidade, aqui vou fazer um recorte de gênero específico, podem chegar a ter resultados financeiros 26 pontos percentuais a mais que seus pares no mercado. Quem não quer ter melhores resultados, não é mesmo? Porém, mesmo sabendo, né, conscientemente de que, sim, a diversidade traz melhores resultados para as organizações, a gente se depara com alguns dados não tão interessantes. Por exemplo, apesar das mulheres serem as que mais se formam nas universidades, elas são as menos representadas nas posições dentro das organizações, não chegando nem a 15% o número de mulheres em posições de liderança. Né? Isso considerando que as mulheres são mais 51% da população, esse é um dado que não nos representa. Né? Se a gente fizer um recorte de raça, a gente vai dar conta de que as mulheres negras em posições de liderança são 0,4%. Isso mesmo, gente. É uma vergonha. 0,4% num país onde a população negra representa mais que 55%. Então, eu não quero aqui trazer só dado negativo, não. Não foi por isso que a gente veio aqui. Não foi por isso que a gente trouxe essas duas potências. Nós vamos falar, sim, de possibilidades. Então, eu queria pedir aí, tanto para a Andréa quanto para a Dalva, que elas possam nos contar um pouco dessa trajetória de vida que elas tiveram, que fizeram elas chegar até aqui, em posições de liderança. Andréa, você pode começar? Bom, Simone, muito obrigada pelo convite, né? Quando as amigas chamam, a gente não consegue dizer não. Parabéns a Eva, a Carla, por esse evento. Ver nomes de mulheres, né, de grande representatividade no Brasil nesse evento só mostra que a gente está evoluindo, né? E você, Carla, pode se considerar uma transformadora de pessoas. Então, queria começar por aí. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, né, então também agradecer aqui a Dalva, mas falando um pouquinho aí da minha trajetória, eu sou baiana, já com 22 anos de carreira de recursos humanos. Essa carreira ela foi dividida tanto no mundo corporativo quanto na parte empresarial. Mas eu divido isso com vocês porque aos 25 anos eu fiz uma escolha, né? E vocês vão entender o quão escolher consciente ou inconscientemente é importante na liderança. Eu fiz uma escolha de sair da Bahia, eu sou baiana, e vir para São Paulo. E quando eu vim para cá, eu nem sei se Simone sabe dessa história, eu vim para cá para fazer um curso de finanças para não financeiros, né? Minha formação é em administração, mas eu já trabalhava em RH, e vinha passar 6 meses aqui, 6 meses que eu já estou há 19 anos. E quando eu cheguei aqui, eu resolvi ir numa grande universidade, que é a USP, que eu queria fazer um MBA, e o coordenador do curso falou assim: minha filha, você não vai ser aceita em MBA nenhum.
aquilo para mim foi um choque, né? Eu disse, mas por que eu não vou ser aceita, professor? E ele veio e falou assim, porque se você não estiver trabalhando, você não vai ser aceita. MBA para quem trabalha. E ali foi o primeiro clique que eu entendi, bem-vinda a São Paulo, ou a frase que as meninas gostam, né? Fiz as pazes com a realidade de que estudar somente aqui não ia ser suficiente. Mas eu divido isso com vocês para dividir a minha primeira lição, né? Às vezes o não que a gente recebe não é o não de que a gente não pode realizar o nosso sonho, mas é um não para a gente corrigir rotas do nosso sonho, né? E assim foi a minha carreira corporativa. Então, ao longo de 18 anos, eu passei por grandes organizações, entre elas Unilever, DuPont, onde a gente trabalhou juntas, Avon, entre outras. E depois de 18 anos no mundo corporativo, eu resolvi trabalhar um sonho de infância, que era montar a minha consultoria. Quando eu fui fazer administração, eu fiz administração com foco nisso. Quando eu passei por N empresas, né, dentro da área de recursos humanos, era para eu conhecer o maior número de ramos possíveis, para depois contribuir com essas organizações fora do mundo corporativo. E ali veio minha outra lição, não é? Aí falando de liderança, porque o dia que eu comecei a trabalhar diretamente na minha empresa, já tinha cliente. Aliás, a empresa foi aberta por uma demanda de cliente. Por que eu estou dividindo isso com vocês? Para mostrar a minha segunda lição. Deixe sua marca por onde passa. Esse cliente me conheceu numa reunião da DuPont, eu nem sabia que ele estava me observando, e ali ele chegou e disse assim, não, eu quero você fazendo tal projeto assim, assim, assado na minha empresa. Foi quando eu saí da DuPont, fui para a Avon, aí tem toda uma história que não vai dar para contar aqui. Mas, independente do que você faça, deixa a sua marca, né? A gente chegou aqui nesse evento hoje, um maquiador que fez, né, essa beleza toda aqui, ele fez com tanto amor que eu já gravei o nome dele, né? E é isso, ele deixou a marca dele. Então, meu convite aqui para a gente, enquanto líderes, né? Então, como é que eu exerci, ou como eu desenvolvi a minha liderança, Simone, acho que foram nesses dois pontos. Eu acho que fazer escolhas conscientes ou aceitar as escolhas inconscientes que a gente fez. Ok, já fiz, ponto. Qual é a próxima, né? E a outra que eu carrego até hoje é deixa uma marca positiva por onde você passa. Acho que esses foram os meus dois pontos chave aí no meu processo de desenvolvimento de liderança. O terceiro, para finalizar, vou passar a palavra aqui para a Dalva, é o processo de autoconhecimento, né? Então, o quão mais você investir nisso, como indivíduo, como profissional, faz diferença você se apropriar dos seus talentos, você reconhecer suas limitações e pedir ajuda também no que são suas limitações. Isso é essencial. Então, acho que eram esses os principais pontos aqui, depois a gente volta. E eu acho que eu vou puxar o gancho aí dessa fala tua e vou contar que essas escolhas conscientes ou inconscientes também fizeram parte da minha história. Eu sou mineira, foi onde eu comecei a minha vida, onde eu fiz meus estudos, onde minha família está. Estudei em escolas públicas a maior parte da minha vida, fui para um ensino técnico depois que me abriu possibilidades, porque eu fui conhecer empresas a partir de dentro. E eu era uma adolescente apaixonada por publicidade, apaixonada por propaganda. Tinha ídolos aí que era Nizanganais, Washington Oliveto, há quase 20 anos atrás. E eu fui descobrir um mundo que era do marketing, onde eu podia estar perto desse mundo da publicidade, mas de uma maneira ainda mais dentro do negócio. Decidi, então, ir para a faculdade e estudar marketing. Passei meus perrengues, né, pegar vários ônibus, 2 horas para chegar no trabalho, voltar para casa às 11 da noite para 6 da manhã estar saindo de novo. Tudo isso que várias de vocês, mulheres, já passaram ou ainda passam até hoje e que eu vou falar. No final, sempre vale a pena. Eu trabalhei em algumas empresas pequenas na minha cidade. Eu fui depois trabalhar em algumas empresas um pouco maiores. E eu comecei aí a trabalhar de novo dentro do negócio. Era algo que me encantava. Eu era uma pessoa que trabalhava muito com os indicadores do negócio e tudo mais, e tinha um contato aí com recursos humanos. Até que alguém um dia virou para mim, mas Dalva, por
que você não vem trabalhar com a gente em RH? Eu, oi? Não era algo que tinha passado pela minha cabeça. Mas, dentre essas escolhas, conscientes ou inconscientes, foi a primeira vez que eu pensei em carreira e falei assim, por que não? Né? Por que não ir para o RH? Por que não começar uma outra carreira? Eu ainda era jovem, tinha possibilidades e a mudança para o RH veio também acompanhada de várias outras mudanças. Eu saí de Belo Horizonte, fui morar no Rio de Janeiro, sozinha, com vários outros perrengues, mas com muito suporte da liderança que trabalhou comigo. E foi aí que eu realmente comecei minha carreira de recursos humanos e fui tendo outras oportunidades, outras possibilidades. O fato de ter estudado idiomas logo cedo também me ajudou muito, porque eu acredito que várias das possibilidades de carreira que eu tive foi pelo fato de conseguir me comunicar, pelo menos em um outro idioma. Depois de começar aí em RH, eu fui querer ter experiências um pouco maiores, tive uma oportunidade de trabalhar num projeto na África como recursos humanos, algo que mudou completamente, eu diria, os meus valores e a minha experiência. E quando eu voltei para o Brasil, voltei com essa carga, digamos assim, internacional, de trabalhar com várias culturas, e desde então eu trabalho com a América Latina. Uau! Eu disse para vocês, né? Duas potências, olha a história de vida dessas mulheres. É muito inspirador, é muito importante. Eu acho que se é para a gente estar no mood de dar dicas aqui, né? A gente também se aproximar de histórias assim para a gente encontrar possibilidades. Né? As mulheres, como eu comentei, são menos representadas, especialmente em posições de liderança, mas sim, nós temos mulheres incríveis no nosso país e se aproximando, conhecendo suas histórias, a gente vai perceber que é possível, sim, é possível. E por isso eu pergunto agora para a Andréia, bom, ela conquistou como executiva o mundo corporativo, mas como empreendedora também, grande sucesso. Então eu queria saber, é possível desenvolver liderança? Né? Porque todo mundo sempre pergunta, não, tem que nascer líder. Não, é possível desenvolver? E que dicas então você dá para as mulheres que querem ir para o mundo executivo, o mundo de liderança? Como é que devem fazer? É possível e eu contei minha história em partes, deixei uma parte para contar agora, né? É possível sim. Primeiro, você acreditar que você pode ser quem você quiser ser. E isso eu agradeço a meus pais, porque venho, né, de uma família, obviamente, aí, com a questão da etnia racial, né? Eu venho de uma família negra. Reconheço meus privilégios, eu sei que eu não venho de uma história da curva normal da população negra no Brasil, mas, no fundo, o que fez diferença foi... o que sempre veio à frente na minha família foi, minha filha, eu acredito, e você pode ser quem você quiser ser. E eu ressalto isso porque eu não quero mascarar aqui, em hipótese alguma, né, o preconceito, o racismo estrutural, as desigualdades que a gente vive no nosso país, eles existem, né? Só que a gente precisa fazer algumas escolhas. E a escolha que eu fiz foi de ser maior do que tudo isso. Não maior no sentido de ego, né? Mas maior de saber que, independente disso, eventualmente algumas coisas poderiam ser mais demoradas para mim do que para outras pessoas, mas que eu não ia desistir dos meus sonhos. Então, acho que a primeira dica aqui, Simone, é acreditar que você pode ser quem você quer ser. Hoje, no nosso escritório, a gente atende muitas mulheres executivas, né? Trabalhamos a carreira de muitas delas, e eu percebo que, independente da questão racial, tem um viés inconsciente ainda das mulheres de não quererem acreditar que elas podem ser quem elas podem ser quem que elas quiserem ser, né? E aconteceu um fato curioso essa semana, que a gente estava num grupo de mulheres, até no projeto que você também estava, e eu fiz um exercício com elas de que elas se apropriassem dos talentos. E tiveram mulheres, gente, que travaram, que elas não conseguiam dizer. O exercício era mais ou menos assim: eu, Simone, sou muito boa em... E ela tinha que dizer o que ela era muito boa. E elas não conseguiam dizer.
né? E isso vem da onde? Vem de toda uma história, né? Que aqui a expert tá aqui na minha frente, não vou entrar, mas toda uma história de que desenvolveu que a gente não deveria acreditar que a gente poderia ser quem a gente quisesse ser. O terceiro ponto, quando a gente fala aí das empresárias, né, das empreendedoras, o sonho é importante sim, é o que vai mover a gente sim, mas o meu convite aqui é faça as pazes com a realidade. Para você não dar um passo maior do que a perna, para você entender o que é seu talento, quais são as suas limitações financeiras. Tem um ponto que para o feminino é super difícil, e um dia já foi difícil para mim, então eu tenho tranquilidade de falar, que é você falar de dinheiro, é você fazer uma gestão financeira que permita você desenvolver os seus sonhos ao longo da vida, né? Que permita você ter liberdade de dizer isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, esse cliente eu vou atender, esse cliente eu não vou atender. Então, não subestime o cuidado com a sua gestão financeira e aumente essa poupança ao longo da vida, porque isso vai contribuir. E eu acho que um ponto que eu deixei para o final é tomar parte, se apropriar da sua história. Se você fizer uma linha do tempo da sua história, como a Dalva trouxe aqui lindamente, da sua infância, por que o idioma foi importante, etc., você vai identificar milhões de talentos. E mais do que talentos, gente, onde está a sua força? E isso para a liderança é importante. É fácil empreender desse país? Não é, né? Tem horas que você vai querer desistir? Vai ter horas que você vai querer desistir, já passei por isso. É um caminho solitário? É um caminho solitário. O que é que vai fazer você acordar aquele dia e mover para aquilo dali? Você identificar quais são as suas forças. E a sua força pode estar no espiritual, a sua força pode estar na sua família, a sua força pode estar no seu conhecimento. Não importa, né? Mas identifique isso e deixe isso vivo, porque isso vai fazer diferença no desenvolvimento de liderança. É claro que estudar é importante, Simone falou uma coisa aqui muito importante. Quem que você está se relacionando, porque você vai ser o resultado das 5 pessoas que você mais convive, não vou mentir para vocês, né? Isso é importante. E como você está se abrindo para o novo. E o abrir para o novo é estudar o novo, acolher o diferente. Então, acho que são pontos aí importantes para um desenvolvimento de uma liderança. Então, empreendedoras e empresárias, continuem sonhando, mas também façam planos e façam as pazes com a realidade do que é possível e também acolham o que não é possível agora. Não quer dizer que não seja possível depois. Que inspirador, né, gente? Nossa, é de arrepiar. Dá vontade de levantar e sair, né? Eu vou fazer tudo isso aí agora. Ô, Dalva, bom, Andréia, incrível essa fala e ela vive isso, eu convivo com ela, eu posso dizer, que bom que eu convivo com ela, que eu vou estou me tornando um pouco ela, isso para mim é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Dalva, que é assim, Dalva, a empresa que você trabalha, ela é reconhecida pelo número de mulheres que ocupam posições de liderança, né? Haja vista você, uma grande liderança dentro da organização. E eu sei que isso tem o seu dedinho lá também nesses números aí. Eu queria saber de você qual é o segredo. Eita, segredinho. Vou até mudar a cadeira. Eu trabalho numa empresa que desenvolve aromas e fragrâncias e a gente tem um orgulho de estar aí presente no dia a dia de todas as pessoas, desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir e usam um produto ali, né, para o seu autocuidado. E a gente fala do segredinho, né? E eu acho que o segredinho para isso é a cultura da organização. Quando a gente consegue trabalhar a cultura da organização de uma maneira sólida, eu acredito que a gente encara conversas difíceis, né? Conversas difíceis desde a hora que você está recrutando alguém e que você precisa olhar para os perfis e falar assim, poxa, o que aqui realmente eu posso trazer uma pessoa com potencial, posso desenvolver, mesmo que ela não esteja 100% preparada, porque ninguém está 100% preparada nunca. Nem homens, nem mulheres, nem ninguém. E eu acho que a cultura, Simone, é um dos segredos. Eu tenho orgulho de dizer que hoje, pelo menos no Brasil, a gente tem 50% da liderança feminina.
Em alguns lugares no Brasil, inclusive, tem mais lideranças femininas e tudo mais. E isso não é só num escritório, isso é também nas nossas plantas. Acho que isso é fruto muito do amadurecimento da cultura da organização e de a gente ter essas conversas realmente difíceis, mas que são construtivas. E se eu for olhar para o meu time, esse ano a gente fez, até agora, 5 contratações. Das 5 contratações, 4 são mulheres, 2 se autodeclaram negras e pardas. Porque aí a gente começa a colocar isso como prioridade, né? Não é critério, não tem a ver com requisito, tem a ver com priorizar os grupos que a gente quer ver representados dentro da organização. Eu acho que não tem nada que casa melhor com toda a conversa aqui que a Andréia trouxe, do quanto a gente fala em valorizar realmente diversidade e cuidar dessa cultura da organização para que as pessoas sejam acolhidas e se sintam incluídas. Que demais, incrível, viu, gente? Então é possível sim, essa conversa aí de que não pode, que não consegue, que não é possível ter mulheres em posições de liderança, especialmente também aí as pessoas negras, não existe. A Dalva está aqui para demonstrar que sim, é possível. Inclusive, se quiserem mandar o currículo para ela, né, para a empresa, ela vai ficar bem contente também. Bom, eu sou casada com um homem negro, eu tenho 2 filhas negras e eu, como mulher, empreendedora agora, executiva por muitos anos de grandes multinacionais, o que eu mais vejo trabalhando com diversidade é essa fala da não possibilidade. Mas eu, como mãe, quero ver uma possibilidade sim para as minhas filhas, especialmente, mas claro, para todas as pessoas, me incluo nessa equação. Então, eu queria agora ouvir da Dalva e da Andréia uma mensagem de otimismo no que diz respeito ao futuro também, né? Então, que legado a gente pode hoje, e a gente sabe que quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade, né? Quanto mais a gente tem a chance de falar sobre o assunto, de incluir as pessoas, mais a gente precisa fazer e dar espaço também para que outras pessoas façam o mesmo. Eu quero saber, para que a Nina e a Melissa tenham um futuro feliz, onde elas possam, de fato, ser quem elas são, na sua plenitude, e que todas as mulheres do nosso país tenham a mesma chance, qual é a mensagem que vocês deixam de final de otimismo e de esperança? Eu vou dar a palavra para a Dalva aqui, porque até perdi o fôlego agora. Eu diria que confie mais em você mesmo, né? Como mulher, como profissional, e não dependa tanto da opinião dos outros. Às vezes a gente quer a opinião de alguém para se autoafirmar e para ter certeza daquilo que a gente é. Se você precisar tanto disso, busque feedback, peça diretamente o feedback para pessoas que estão ao seu redor, não só no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Mas confie mais em si mesmo, a gente pode, a gente consegue, a gente não é perfeito, não somos super-heróis e não vamos ser. Mas eu acho também que a gente não precisa desistir dos planos na vida pessoal e nem na vida profissional. E o conciliar pode ser que não vai ser todos os dias perfeito, mas a gente pode e a gente consegue. E com a ajuda uma das outras, a gente vai conseguir, não tenho certeza. Confiança acima de tudo, né, Dalva? Isso aí. Indo aqui na linha da Dalva, o que é que traz confiança para a gente, né? Então, meu convite aqui é permita-se se conhecer. Como é que você pode fazer isso? Desde reconhecendo sua história, se apropriando da sua história. E vou deixar um exercício para vocês aqui. Hoje a Simone já sabe que eu sou a rainha dos exercícios. Cite 10 coisas que são muito importantes para você. E não julgue o que é importante para você. Para um é sono, para outro é dinheiro, para outra é família, para outra é beleza. Não importa, mas lixe esses 10 valores. E depois disso, observe se vocês estão vivendo em função deles ou vocês estão violando esses valores. Se estão violando, corram urgente para resgatar isso. Porque o quanto mais você se apropria do que é importante para você, mais você vai gerar confiança para dizer isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu.
né? E lembrem-se, você pode ser quem você quiser ser. Uau, é isso. A gente quer passar essa mensagem para vocês de positividade, de possibilidade, na certeza de que representatividade, que sororidade importa sim. Então, eu vou fazer uma pergunta também na linha da provocação. Com quem vocês estão fazendo negócios? Quando você vai fazer uma festinha do seu aniversário, você está contratando mulheres? Quando você, dentro da sua empresa, toma a decisão de trazer uma pessoa, você está trazendo uma pessoa, uma mulher negra, uma pessoa, uma mulher com deficiência, uma pessoa da diversidade de uma forma mais ampla? Quem é que você está fazendo negócio? Com quem é que você está trabalhando? Com quem é que você está se relacionando? Isso faz toda a diferença para que outras mulheres também percebam que possibilidades, sim, existem para todos e todas. Porque o princípio da igualdade, ele não exclui, ele soma. Carla, prazer, viu? Ai, que lindo. Gratidão. Ixi, eu estou emocionada aqui. Eu que quero agradecer muito, Simone. Simone, por você estar na minha vida, por ser embaixadora do EVA, por sempre apoiar minhas loucuras e por estar aqui. Andréia, meu Deus, que lição de vida. Você é uma mulher, todas vocês, mas vocês muito inspiradora. Muito obrigada mesmo. E Dalva, minha vizinha, minha amiga, minha querida, uma super profissional. Também eu tenho muito a te agradecer por você estar sempre aqui com a gente. E, gente, hoje é aniversário da Dalva aqui também. Então, ela não sabe, mas tem um bolo aqui para ela. Nós vamos lá cantar parabéns. Enquanto isso, a Roberta vai voltar aqui e vai rodar uma vinheta agora.